todos que saíram de suas casas, as juventudes, os estudantes, tanto secundaristas e universitários, que vieram aí da região metropolitana, do litoral, também do norte do Paraná, para estar hoje presente aqui na nossa roda de conversa com os candidatos ao Estado, né? Temos aqui o Newton Bobato, a professora Eliana, e a gente já vai chamar eles vir para cá. Quero passar aqui a palavra para a Isabela, que vai estar iniciando aí. Bom dia a todos e todas. Eu sou Isabela Marins, sou presidente da União Paranaense dos Estudantes e aí filiada ao glorioso Partido Comunista do Brasil. A gente tem se organizado há muitos anos. A União da Juventude Socialista é uma organização de quase 35 anos. Brasil afora, do Acre ao Rio Grande do Sul, falando de política com juventude, para a juventude. Nos organizando, entendendo que a partir do momento em que a gente conseguir ocupar os espaços de poder, a partir do momento em que a gente decidir qual será o nosso futuro, nós vamos garantir os avanços. A gente sabe que a maior parte dos retrocessos que aconteceram no último período não foram uma falta das nossas mobilizações. Não foi uma falta da nossa organização, de a gente não ocupar a escola, de a gente não ocupar as ruas. Mas é porque, infelizmente, a maneira com a qual o Brasil se organiza hoje faz com que toda a metodologia política e toda a agenda brasileira seja debatida dentro do Congresso Nacional. O fato de a gente não ter vereadores, deputados, senadores, camaradas que estejam ocupando os espaços legislativos de poder, fazem com que a gente não alcance todos os sonhos que a gente sonha, não alcance o projeto de Brasil que a gente quer. E é por isso que no ano de 2018, a União da Juventude Socialista e o Partido Comunista do Brasil se colocaram essa responsabilidade de propor uma grande agenda, não só para o Brasil, mas em especial para o estado do Paraná. Uma agenda de ocupar todos os espaços de poder, oferecendo os nossos maiores quadros e as nossas maiores formações para que pudessem conduzir o nosso pleito eleitoral, o nosso processo eleitoral no ano de 2018. Hoje a gente vai apresentar algumas dessas candidaturas com muita alegria. Eu queria que vocês recebessem todas as nossas candidaturas que estarão aqui, de deputados a candidatos ao Estado do Paraná. Fico muito feliz de ter todos aqui e sejam bem-vindos. Ela tem 22 anos, é uma das candidatas mais jovens da rede nacional, é estudante de Direito, começou sua militância no Grêmio Estudantil do Colégio de São José dos Pinhais, foi da União Municipal dos Estudantes de São José, foi eleito em 2013 presidente da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, em 2015 foi eleita presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, conduziu uma grande gestão de resistência ao golpe e defesa da educação pública. E hoje se coloca à disposição, preside a União da Juventude Socialista do Paraná e se coloca à disposição de representar toda a juventude como deputada federal com o número 6522, Camila Lanes. Deputada federal vai ser animal. Camila Lanes, deputada federal. E quero chamar aqui também ele, que é lá de Foz do Iguaçu, professor da rede estadual, foi vereador e foi o único vereador que não foi preso na cidade no escândalo de corrupção, que foi 14 vereadores presos, ele foi o único que não foi. Ele que está fazendo uma grande gestão, reestruturando o turismo e a educação da cidade de Foz do Iguaçu e se coloca também à disposição de construir um grande projeto em defesa do nosso Paraná, Newton Bobato. Quero chamar aqui também, ela que é mulher, mãe, professora da rede estadual, professora Eliana, que se coloca a candidata a vice-governadora junto com o João Arruda, única oposição viável para derrotar os candidatos do Beto Richa e construir um país, aliás, um estado com mais qualidade de educação, com mais vagas nas creches e com uma política melhor para a juventude, professora Eliana.
quero também chamar ele que é presidente desse glorioso partido que é o que mais lança candidatos jovens para disputar o pleito, Edson Souza, que é presidente do Partido Comunista do Brasil, aqui do Paraná. 4, 5 mil e viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil e viva o Partido Comunista do Brasil! Para começar aqui a nossa roda de apresentações, vou passar aqui para o nosso presidente, o Edson. Primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia a todos. Dizer que é um prazer receber vocês aqui. Aqui é a sede do PCdoB estadual e municipal aqui de Curitiba. A gente montou agora no decorrer da campanha também esse espaço. Então esse é um espaço para todos. Esse é um espaço de vocês. Para ser muito rápido aqui, porque a ideia é nossos candidatos debaterem e apresentarem suas propostas para vocês e a gente discutir junto como a gente vai levar esse pessoal, eu só quero dizer uma coisa essencial, que é a necessidade da gente fazer enfrentamento ao que está posto agora no Brasil. Essas eleições são um divisor de águas. Essas eleições estão apresentando coisas que eleições passadas nunca tiveram coragem de apresentar. Você pega candidaturas como, por exemplo, a do Bolsonaro, tem uma expressão de estar liderando nacionalmente as pesquisas do Brasil, significa que a possalidade saiu do armário. O cara está mais preocupado com a opção sexual de uma pessoa do que se nós temos saúde ou não temos saúde, como está o atendimento público, como está a educação, como está o emprego. E isso ter representação, ter gente que acredita nisso e vota nisso, é um dos maiores absurdos que a gente tem. Por isso nós precisamos sair às ruas e fazer esse enfrentamento. E isso é todos nós, todas as gerações. Quando dizem para vocês que vocês são o futuro, que vai ser, eles estão excluindo vocês do presente. Então a juventude não é o futuro, a juventude é o presente. Vocês têm que brigar contra isso, para que no futuro esse tipo de ideia não acabe sobressaindo. E que sim, as nossas ideias acabem vencendo. Então, buscando igualdade, buscando liberdade, buscando respeito a todas as pessoas e a todas as opções. Então, estamos juntos aí. E vamos deixar o pessoal aqui se apresentar. Bem-vindos ao PCdoB. Passar a palavra agora para Eliane Cortes. Bom dia. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Ver tantos jovens engajados na política me deixa tão feliz que vocês não têm noção, não têm ideia. Eu também inicio na política bem jovem, mas só concretizei tudo isso depois de um bom tempo, porque indiretamente eu fazia parte da política, porque eu sempre fui muito questionadora das questões sociais do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Porque eu penso que, como professora, para ser uma boa professora, você tem que ter conhecimento de história. Conhecer a história do seu país, do seu estado, faz com que você tenha visões para o futuro. Você tem que defender aquilo que você tem em mente, que pode ser melhor, que pode melhorar para as pessoas como um todo. Então eu decidi fazer parte disso de uma maneira mais efetiva. Dentro do meu município, eu acabei liderando uma greve, que vocês conhecem, e que no final terminou com aquele massacre no 29 de abril de 2015. Nós fomos surrados em praça pública. E depois daquilo eu falei, eu vou fazer parte da política mesmo. Vou ser candidata e sair como candidata a vereadora lá do meu município. É um município muito pequeno, tem apenas 11 mil habitantes. E a maior dificuldade que eu tive foi enfrentar a corrupção, assim como o Bobato enfrentou. A
corrupção das pessoas mesmo, em que elas se vendem a troco de um voto. Então essa foi a maior dificuldade no início, de esclarecer para as pessoas que nós estamos na política para fazer a diferença, que nós não podemos aceitar a corrupção, que a corrupção é que leva todo esse mar de dificuldades das pessoas no seu dia a dia. Nós conhecemos tudo isso, só que é na campanha, e justamente na campanha, é que nós mostramos quem nós somos e o que nós pretendemos ser quando for eleitos. Então eu tive essa dificuldade, mas eu fui para o enfrentamento nas ruas, conversando com as pessoas, e consegui convencê-las de que nós temos que fazer essa diferença. Fui eleita, em seguida fui eleita presidente da Câmara. Eu sou a primeira mulher do município a presidente da Câmara. Aí eu conheci o João há muito tempo atrás, bem antes de eu ser vereador. O João, um deputado extremamente atuante nos municípios, preocupado com as questões sociais, com as instituições de cada município, muito engajado. Eu sempre fui eleitora dele. Aí, de repente, nós precisávamos de uma luz no fim do túnel aqui no Paraná, porque nós tínhamos uma esperança do Osmar Dias ser o nosso candidato. E, de repente, tudo muda e o João chama para ele essa responsabilidade. Aí ele dizia assim: me chama que eu vou. E eu admiro o João por isso, porque ele deixou uma candidatura a deputado federal praticamente vencida, praticamente ganha, para encarar uma candidatura ao governo do Estado. Não é fácil, mas nós temos chance. E aí, ele me convida. E eu fiquei assim: João, por que eu? Por que você me escolheu, João? Eu sou de um município pequeno. Eu sou uma vereadora, sou uma professora. E ele disse que ele precisava de uma mulher como eu, que tem coragem de enfrentar as situações, que é uma pessoa honesta, e que ele sabia da minha índole, e era por isso que ele estava me escolhendo. E principalmente porque eu sou professora. Eu sou um instrumento, neste momento, para mostrar para a sociedade paranaense que a educação no governo do João será prioridade. Eu sou esse instrumento. Eu posso falar da educação aqui com vocês o resto do dia. Eu sei de todas as dificuldades hoje dentro do estado do Paraná. Desde a educação básica, desde as creches, até o ensino universitário. Eu sei de tudo que nós passamos nesses últimos anos e o que precisa ser feito. Então, eu estou com o João nessa luta, estou com vocês nessa luta. Bobato, Camila. Eu fico tão feliz de ver a Camila tão jovem como candidata e mulher, né? Mulher. Nós mulheres, Camila, nós somos 53% do eleitorado no Paraná. Se todas tivessem essa mentalidade, e eu tenho certeza que você está aqui como candidata, não para cumprir uma legislação que diz que tem que ter 30% da participação da mulher na campanha, mas porque você quer fazer a diferença. E você já faz a diferença. Você pode ter certeza disso. Já está fazendo. E eu também. Eu não estou como 30% dessas mulheres que têm que participar, né, porque é uma questão legal. Estou realmente para fazer a diferença. Só agradecer vocês mais uma vez. Não quero me estender, passar aqui para o Bobato, porque depois para a Camila, porque depois vocês vão poder fazer algumas perguntas para a gente. Obrigada. Agora ele, nosso vice-prefeito em Foz do Iguaçu, e o Bobato.
Bom dia, gente. Bom dia! Um belo dia desse, um dia ensolarado em Curitiba, que é uma coisa rara, né? Mas que bom que nós estamos, isso vai nos ajudar na caminhada com o João Arruda daqui a pouco. Então, estamos felizes com esse processo todo, agradecer imensamente a Eliane, o Edson, saudar a Camila, e dizer que é com mulheres corajosas como a Eliane, como a Camila, que nós vamos construir essa nova sociedade, que nós vamos romper com essa penumbra que se coloca na política do país, instalado por aquela coisa que a gente, melhor não dizer o nome, né? Porque essas coisas, no lugar a gente fica em silêncio. Todas as vezes que me apresentam em algum lugar, eu lembro da história de Foz do Iguaçu. Eu digo sempre que honestidade, decência, na minha vida, faz parte de mim. Essa história de que deveria fazer parte de todas as pessoas que galgam um cargo público, que buscam um cargo público, que ocupam um cargo público. Já foi nossa bandeira isso há muito tempo e a gente aos poucos foi deixando esse tema da decência e da honestidade ser dominado pelo que há de mais conservador no país, dizer que só eles somente são decentes. Nós somos decentes, nós somos honestos. Eu sou a prova viva de que é possível fazer política com honestidade, com decência, de que é possível fazer política sem se corromper, de que é possível fazer política lutando pela dignidade das pessoas, com compromisso com os movimentos sociais, com compromisso com a luta do povo do dia a dia, com compromisso com a luta da juventude. Nós estivemos presentes nas ocupações, nós contribuímos com a formação da UJS, eu sou militante desde o movimento estudantil, eu comecei lá atrás, assim como vocês estão começando hoje, com a UJS. E já faz um tempinho, né? Meus cabelos brancos não contam isso, tem quase a idade da UJS. Fui presidente do DCE da minha universidade, virei professor, sou professor da rede pública, assim como a Eliane é, sou concursado, sou PPM do Estado, sei exatamente o que passa as agulhas de cada professor do Estado, de cada estudante do nosso Estado. Me dediquei muito ao ensino médio, enquanto estava em sala de aula, e um dia eu pretendo fazer, e tenho um compromisso comigo, com a minha vida, de que um dia, quando eu terminar minha luta, minhas tarefas políticas, eu quero voltar para a sala de aula. Porque a sala de aula é meu lugar, a sala de aula é da minha vida. Sou escritor, sou vocalista de uma banda de thrash metal. Apesar de não parecer sempre coisa assim. O negócio é fazer um pouco mais de peso nessa história toda, entendeu? A gente fazer o processo da política e não perder a nossa vida, com essa essência que eu venho aqui pedir o voto e pedir o apoio de vocês. E pedir principalmente para que a gente rompa um pouco com esse ciclo, porque nós estamos preocupados demasiadamente com a eleição de presidente e pouco preocupados com a eleição de governador e quase nada preocupados com a eleição de deputado estadual e deputado federal. A eleição de presidente, nós vamos ganhar a eleição de presidente, eu tenho convicção disso. Nós começamos uma jornada essa semana, uma nova jornada, e essa jornada vai nos levar à vitória, se não no primeiro turno, que seja no segundo turno. Nós vamos romper com essa penumbra do país, com a nossa luta, com a nossa voz. No Paraná, nós temos a obrigação de provocar o segundo turno. Nós temos a obrigação de provocar o segundo turno do João Arruda. Nós temos a obrigação militante. Nós não podemos permitir que o Paraná continue nas mãos de quem acabou de ser preso esses dias atrás e foi solto ontem a partir daquele que solta todo mundo, né? Então, aliás, solta todo mundo do lado de lá, né? E do outro lado não solta ninguém. Então, não vamos nem dizer nomes e vamos continuar. Então, não podemos permitir que o Paraná continue nesse mesmo ciclo, nesse mesmo processo que enterrou a educação, que enterrou a saúde, que penaliza os servidores, que responsabiliza os servidores como únicos responsáveis pela crise econômica do Estado do Paraná, que colocou o Estado do Paraná numa bomba relógio que ela vai explodir daqui a uns dias, porque a história do saque da Previdência dos servidores do Estado, ela dura pouco tempo, esse dinheiro vai acabar daqui a uns dias. E na hora que acabar esse dinheiro, esse Estado vai explodir junto. Então não podemos permitir que os sucessores desse grande golpe, desse grande processo que colocou o Paraná, sejam simplesmente eleitos. Nós temos a obrigação de fazer voto e arrumar voto para o João Arruda e para a Eliane Cortez. Porque ele tem responsabilidade, tem compromisso com a educação, porque o João tem compromisso com a educação. O João e a Eliane têm compromisso com o jovem, com a luta, com a empregabilidade,
com o desenvolvimento do Estado e, fundamentalmente, por retirar o Estado dessa política conservadora e que o próximo passo é privatizar a Copel, é privatizar a Sanepar, é privatizar o Estado inteiro, é manter a estrutura de pedágio que tem, que encarece a vida, que encarece passeio, que encarece turismo, que encarece lazer. E nós temos a responsabilidade de pensar a Câmara Federal. Eu tenho, assim, que homenagear a coragem da Camila, a coragem dos candidatos do deputado estadual federal do PCdoB. Vocês que são novos, tem muita gente que está entrando agora nesse processo político, nessa militância, talvez não entenda o que significa o partido, talvez não tenha a noção exata do que significa o que o PCdoB está fazendo agora, que é constituir uma chapa de deputado federal. O PCdoB nunca fez isso no Paraná, e com gente com coragem como a Camila, com história como a Camila, com mulheres, com jovens como a Camila, com gente que está sendo colocada, que está entrando na política de cabeça erguida, porque tem história para contar, porque tem ideias para defender, porque tem uma trajetória que a trouxe até aqui. Ela não está aqui porque é um rostinho bonito ou porque é filha de algum político. Ela está aqui porque tem uma trajetória que a trouxe até aqui. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande votação e galgar uma cadeira na Câmara dos Deputados. E é nossa obrigação, enquanto militante, a obrigação da juventude paranaense, eleger uma pessoa como a Camila Lanes para deputada federal, porque a gente rompe um ciclo que está sendo debatido no Brasil inteiro. Ou seja, se nós não militarmos, nós vamos permitir que gente como Francisquinho, que gente como Bolsonaro, que gente como General Mourão, gente como essa turma ocupe a Câmara dos Deputados, cada vez mais. Porque não basta elegermos o Presidente da República se nós não dermos condições para que esse Presidente da República tenha uma Câmara de Deputados comprometido com a luta do povo, comprometido com o povo, comprometido com a diversidade, comprometido com os direitos sociais, ambientais e culturais fundamentais da juventude brasileira. Nós precisamos fazer na Assembleia Legislativa é a mesma coisa. Vocês imaginam uma Assembleia Legislativa dominada por gente igual o Francisquinho, com uma bancada. Se hoje nós reclamamos que nós temos uma bancada de oposição de somente 6 ou 7 ou 8 deputados, no meio de 54, vocês imaginam uma Assembleia Legislativa com gente, aumentando gente desse perfil. Vocês viram que eles mudaram a tática eleitoral, colocaram alguns puxadores de votos para eleger gente conservadora na Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia Legislativa de hoje, que é a presença fundamental das oligarquias paranaenses, dos 54 deputados estaduais, 27 são filhos ou são herdeiros de políticos. E tem outros aí entrando, filho do Raul, que é candidato, filho do Beto Richa, que é candidato, filho do Esperafi, que é candidato, filho do Toninho Vancha, que é candidato. Enfim, toda essa lista de gente que quer continuar com esse processo oligárquico que tem na política paranaense. Nós temos a obrigação de romper com isso. E eleger alguém que tem história na política, eleger alguém, como eu disse no início, que já provou que é possível fazer política com honestidade, com decência, que tenha compromisso com as causas sociais e principalmente com a juventude do Paraná. Muito obrigado a todos, que temos um grande debate. Eu peço o voto de vocês no número 65650 e o número da Camila, 6522. O número da Eliana é 15. Vamos lá, gente. Alô! Dar a saudação, nossa presidenta e nossa candidata Camila Lanes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos e todas. Primeiro, quero agradecer aqui o convite por estar participando desse debate, saudar a todos aqui da Eliana e agradecer a todos por saírem das suas casas em um sábado chuvoso no Globo para vir aqui conversar sobre política e falar com pessoas tão interessantes quanto as que estão aqui nessa mesa. Para quem não me conhece, que já está sendo colocada agora na Camila Lanes, que tem 22 anos, sou estudante de Direito da PUC, presidenta da União da Juventude Socialista, bem legal, e também agora candidata a deputada federal pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, a qual eu sou filiada desde os meus 16 anos, quando eu conheci o meu grêmio estudantil e me apaixonei pelo movimento estudantil. Então, rapidamente, só fazer uma pesquisa aqui, assim,
quem aqui é do Grêmio Estudantil da sua escola, ou do DCE, do CA? E quem aqui ocupou escola, assim, nesses últimos anos, nesses períodos malucos que a gente viveu? Ah, ótimo. Então, galera, eu não vou me alongar muito, até porque os dois candidatos aqui conseguiram explanar bastante um pouco das nossas ideias. Nós três aqui, nós temos muita semelhança, inclusive, sobre os ideais que a gente carrega. Eu sou uma pessoa que considera a educação a ferramenta que pode mudar o mundo. E somente a educação, e somente a gente transformando a escola, a universidade, também a creche, a gente talvez consiga garantir um futuro bom, não somente para as nossas crianças, mas para nós e para aqueles todos e todas que estão por vir aí, que vão passar por entre os corredores das escolas públicas que estão aí no nosso estado há anos, e há muitos anos, abandonadas. Então, eu vou me desafiar a fazer aqui uma reflexão que é assim: nós somos uma geração que é uma geração um pouco diferente. A geração da internet, a geração da diversidade, a geração que está aberta a falar sobre tantos outros temas que antes, ou por exemplo, com a geração dos nossos pais, não falava. Então, a minha opinião é que é quase que uma contradição genética um jovem hoje votar no Bolsonaro para a presidência da República. Ou quase uma contradição genética um jovem votar num ladrão de merenda para governador de estado. Porque todo mundo aqui sabe o perrengue que nós passamos dentro das nossas escolas. O professor que infelizmente é desvalorizado, que infelizmente não tem informação continuada, que não tem uma estrutura mínima para dar aula, o estudante que muitas vezes é cerceado dentro das escolas, que quem ocupou a escola aqui pode ser aqui dentro dessa sala, pode não ter nenhum caso. Aliás, tem alguns da UPES, mas infelizmente o Estado hoje persegue os estudantes que ocuparam suas escolas, persegue os estudantes que lutam e lutaram por uma educação pública de qualidade no nosso Estado. E os professores também, inclusive alguns pais, em alguns casos. Então, é como uma contradição genética um jovem votar em uma pessoa que tira da boca do estudante o alimento para conseguir se enriquecer, como temos aqui o caso do ex-governador Beto Richa, que estava preso, mas infelizmente foi solto ontem, e que tem aí no seu currículo não somente o roubo de merenda, mas também o desvio da verba da construção de escolas públicas para pagar a própria campanha dele. Mas, assim, galera, nós precisamos focar muito, e concordo totalmente com o que os candidatos falaram aqui, que nós somos jovens e nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos uma boa parcela da população brasileira. E da população paranaense também. Aqui no Paraná nós somos 2 milhões de jovens eleitores. E esses 2 milhões de jovens têm que ter a consciência do que nós vamos, com quem nós vamos depositar a nossa confiança este ano para votar. Votar, às vezes, pode parecer uma coisa muito superficial, uma coisa que não alcança, porque você vota e não vê o resultado, infelizmente. E talvez seja aí, justamente, o detalhe que a gente precisa mudar. Porque nós precisamos passar a votar com consciência, votar em pessoas que levantem as bandeiras da juventude, votar em pessoas que defendam a educação pública, votar em pessoas que tenham um plano de garantir um futuro para essa juventude, um futuro para a população, para os trabalhadores, para as mulheres, para os negros e negras, para a comunidade LGBT, para as crianças também, para todo mundo. Então, vou aqui já encerrando, até porque eu tenho certeza que muitos aqui também têm muitas perguntas para fazer, mas eu peço para que vocês reflitam sobre isso. É muito importante a nossa participação no pleito eleitoral. Ou a gente começa a disputar e participar, e por isso que muito disso, porque eu tenho 22 anos e estou disputando a um cargo de deputada federal, porque eu não me sinto representada pelo que tem hoje no Congresso Nacional. E eu passei 2 anos em Brasília, fui presidenta da UNES, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Não, aliás, eu não é que não me sinta, mas boa parte do que está lá não dialoga de fato com o resto da população brasileira. Então, é preciso que nós, que cada um aqui, inclusive, que está sentado, me escutando, gente, 2020 está aí, queridos. O plano de ocupar o poder começa sendo vereador da sua cidade, começa a disputar o cargo da prefeitura, começa a ter uma vida política, porque a gente só vai ter política para a juventude quando a juventude estiver na política. E a gente só vai fazer isso quando cada um tiver a coragem de dar a cara a tapa e enfrentar as coisas que enfrentam, porque enganam-se vocês que acham que ser candidato, que colocar a sua vida à disposição, inclusive de um projeto muito grande, é algo fácil. É algo que requer grandes sacrifícios, é algo que requer muita paciência e é algo que requer muita coragem. Então eu convido a todos e todas, inclusive, para pesquisarem melhor sobre esses 2 candidatos que estão aqui ao meu lado. E também faço um convite a todos e todas que não são filiados à União da Juventude Socialista, caso você tenha de 18 e 29 anos. Esse é o momento, uma escola política que nós temos no Brasil, presente em todos os estados do país, e
Aqui no Paraná, inclusive, a UJS esse ano lançou 4 mulheres candidatas a deputada federal, conjunto com o partido, justamente por entender que lugar de mulher, lugar de jovem é na política. E lugar da juventude também é ocupando o poder e dialogando para garantir as nossas pautas, as nossas necessidades, não somente as nossas, mas também as de todos nós. Então, muito obrigada a todos e todas. Mais uma vez eu quero saudar e agradecer a participação de vocês aqui e eu espero que vocês tenham um belo debate. Galera, agora a gente vai para a parte das perguntas. Alguns estudantes já fizeram as inscrições, né? A gente já fez as inscrições, as falas dos estudantes. Mas primeiro eu gostaria de saudar, né, as entidades que aqui estão presentes. A União Maringaense dos Estudantes Secundaristas, representada pela Bárbara aqui. A UNES, União Lapeirana dos Estudantes Secundaristas, lá da Lapa. A UFS, União dos Estudantes Secundaristas. A UESA de Arapongas, que aqui está também. A UMESP, lá de Ponta Grossa. Enfim, todas as entidades, os estudantes, da onde que é? Juventude Sem Terra, que também está aqui. Então, todos os estudantes constroem. A UP, a UPES, todos os estudantes constroem as entidades, o Grêmio, o CEA, o DCE, os estudantes do Instituto Federais. Saudar todos que estão aqui. E já para iniciar as perguntas, a estudante Bárbara de Maringá, que é diretora da UPES lá em Maringá e também diretora da União Maringaense dos Estudantes Secundaristas, está aí com a oportunidade da pergunta. Bom dia. Como a Anissa já disse, meu nome é Bárbara, eu tenho 18 anos, sou vice-presidenta da União Maringaense dos Estudantes Secundaristas e sou diretora da UPES. E a minha pergunta vai para a Camila. Camila, qual que é a sua opinião sobre a Base Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular? Então, para quem não sabe, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é uma grande investida que o governo federal, em especial o governo Lula e Dilma, fizeram para reorganizar a casa da educação brasileira, porque a gente precisa organizar essa casa. E foi um processo muito longo de discussão, muitos fóruns, a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, que é uma grande instância para todos aqueles que debatem a educação brasileira, tiveram aí mais de 1 milhão de sugestões, de dicas, de conversas, tudo isso em rede online ou física. Foi construído durante muito tempo, mas infelizmente tudo isso muito lindo, inclusive estava sendo muito bem dialogado. Assim, eu, na época, era presidenta da UPS, participei de muitos debates no Congresso Nacional sobre a Base Nacional Comum Curricular e a gente estava avançando muito no debate sobre a democratização do ensino público, na questão até mesmo da democracia interna e externa da escola pública, mas infelizmente hoje nós não temos isso mais presente. O governo federal agora recentemente aprovou uma Base Nacional Comum Curricular que não tem nada a ver com aquilo que a gente passou 5 anos debatendo. Infelizmente, por exemplo, nessa base prevê a reforma do ensino médio que retira sociologia, história, sociologia, filosofia, artes e educação física dos nossos currículos do ensino médio. Não é que elas não estarão lá, elas não são mais obrigatórias, então a escola não precisa mais dar essas matérias. Então, esse é um ponto do como essa base, que vai falar e quais são as diretrizes que a educação precisa seguir para melhorar a sua qualidade, está um pouco aí desenhado como não dialoga com a necessidade, não dialoga com a realidade. É um plano, é uma base que fala muito sobre a ideologia de gênero, fala muito, inclusive, e faz umas grandes referências ao projeto da Escola Sem Partido, que eu e muitas pessoas do movimento estudantil consideramos como a lei da mordaça, porque quer amordaçar professor e estudante, mas não fala de estrutura, não fala como que nós vamos pagar a conta, não fala como que a gente pode reconstruir a estrutura física mesmo, não só, também a estrutura física, mas a estrutura da escola, porque querendo ou não, hoje dentro da escola tem machismo, tem racismo, tem LGBTfobia, tem todos os tipos de opressões, tem agressão e, infelizmente, essa Base Nacional Comum Curricular, ela não está preocupada com isso. Ela totalmente está preocupada em censurar e calar a boca dos professores, dos diretores e dos estudantes. Então, a minha opinião é que essa Base Nacional Comum Curricular, assim que a gente mudar com o voto popular do povo brasileiro à presidência da República, nós precisamos urgentemente repensar ela para recolocar a base de acordo com a realidade da escola, porque o que tem lá hoje definitivamente é uma base que foi construída por pessoas que, se pá, nunca nem pisaram numa escola pública. É isso.
Seguindo a nossa rodada de perguntas, a próxima pergunta vem lá de Umuarama, a presidente do Centro Acadêmico de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Umuarama, a Natália. Eu sou do Instituto Federal do Paraná, de Umuarama, e as universidades públicas são o principal foco de desenvolvimento industrial e tecnológico, só que elas não foram prioridades no último governo do Paraná. Eu gostaria de saber quais serão os caminhos para resolver o financiamento das universidades públicas. Vamos lá. E aí, gente? A universidade pública não foi prioridade no ano passado, assim como a educação não foi prioridade. Quando falamos da universidade pública, nós temos que falar do contexto da educação como um todo. O avanço que estava tendo no Estado do Paraná em relação à implantação de cursos profissionalizantes para a juventude também foi parado. Na universidade pública é mais grave, porque há um processo em andamento no Estado do Paraná de destruição da universidade pública estadual, de destruição da universidade pública. Nós somos o Estado que tem o maior número de universidades públicas estaduais do Brasil. E o governo, isso forma a gente, isso forma pensamento, isso forma mentalidades diferentes no Estado. Não só a questão de emprego, desenvolvimento, mas forma principalmente seres humanos melhores no Estado do Paraná. E além do desenvolvimento econômico. Começamos pela implantação da Meta 4, que é uma intervenção nas universidades. Nós precisamos retomar os investimentos na universidade. Hoje a universidade só tem mal dinheiro para custeio e dinheiro para pagar a folha de pagamento e congelado ainda a folha de pagamento, o limite. Se você olhar e perguntar com as universidades estaduais do Paraná, qual foi a última que teve um grande investimento no estado do Paraná inteiro? Qual foi a última? Tirando o campus da Unesp de Francisco Beltrão, que ganhou um curso de medicina por uma pressão política regional, não aconteceu mais nada nas universidades estaduais do Paraná. E precisa voltar a investir. E nós temos o compromisso do João, da Eliane, de que vai ter investimento na universidade pública. E é preciso olhar a universidade pública como prioridade. Como prioridade significa ter orçamento no Estado, pegar dinheiro que hoje é colocado no Poder Judiciário, colocado no Poder Legislativo, colocado em outros lugares, e pegar esse dinheiro e colocar na universidade pública. Sabe? Parar de baratear custo de Estado, não tem corrupção no Estado, e só não vai ter corrupção no Estado se a gente eleger um governo comprometido com o combate à corrupção. É pegar esse dinheiro e investir na universidade pública, não tem segredo, não tem mistério. Tem primeiro o compromisso político, a visão do governante de que é fundamental investir na universidade pública. Investir na universidade pública, nós vamos ter de volta todo o processo de reconstrução da universidade pública do Estado do Paraná. Por isso nós temos o compromisso do João Vitor da Eliane. Então, eu acho que é isso. Não tem mistério. Tem a universidade pública com prioridade. É isso. O próximo estudante que vai fazer pergunta é o Paulo, lá da Lapa, da União Lapiana dos Estudantes Secundaristas. Passar o microfone aqui. Bom dia. A minha pergunta é para a Ali. Eu sou estudante de formação de vocês, do Instituto Magistério, e a minha pergunta é a seguinte: qual o seu plano de governo para acabar com a falta de vaga em creche e no ensino infantil como um todo? Bom, nós sabemos que a responsabilidade das creches do ensino infantil é do município, são os municípios, porém o Estado não pode ser omisso em relação a isso. Nós sabemos também que, através do Fundeb, é que vem os recursos do governo federal, né, para essas áreas de educação. E o que o governo estadual pode fazer é brigar com o governo federal, que nós possamos ter um governo que tenha essa visão também, para que tenha esse olhar diferenciado para as creches, porque nós sabemos da dificuldade que ainda tem de uma mãe de colocar o seu filho numa creche. Existe uma fila gigantesca dentro do estado do Paraná, nós conhecemos essa realidade e estamos dispostos a brigar para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva e realizar parcerias, parcerias no estado com os municípios, porque as pessoas não vivem no estado, elas vivem no município.
né? Então, quando nós falamos assim de responsabilidade do município, não deixa de ser responsabilidade do Estado também. Nós estamos engajados para que isso seja contemplado, pode ter certeza disso. A educação básica, infelizmente, não entra a creche, né, como educação básica. Eles colocam a creche como só ensino infantil, um pouco separado. E aí existe um estudo sobre isso, até que, para que não deve ouvir rumores até, não estou falando que isso está acontecendo, mas ouvir rumores que algumas pessoas que trabalham com essa área estiveram em vários cursos e vieram me questionar até lá no município: olha, parece que estão querendo retirar os recursos que vêm para as creches, para os municípios. Eu fiquei muito preocupada na época, foi no início desse ano, e inclusive liguei para o João Arruda, ele é meu deputado federal. Falei: João, pelo amor de Deus, verifica aí como é que está essa situação, se realmente isso está acontecendo, porque se isso acontecer, os municípios vão quebrar, eles não vão ter condições de manter as creches, não tem. E ele falou que no momento ele não tinha nada e que se isso fosse acontecer, ele ia nos defender. Por isso que nós precisamos eleger pessoas assim como ela, que está engajada. Precisamos eleger deputados federais que tenham essa visão. Porque se isso chegar a acontecer, esse estudo e essa possibilidade de querer retirar, e ter gente lá que brigue por isso, que lute para que isso não aconteça. Mas o governo estadual tem que estar atento a essas questões, que aparentemente é responsabilidade só do município, mas não deixa de ser responsabilidade nossa também. Obrigada, professora Eliana. A próxima pergunta é de Arapongas e vai ser feita pela Daiane. Bom dia, minha pergunta para o Lobato. Nós sabemos da grande dificuldade que o povo brasileiro vem sofrendo, onde o índice de desemprego é cada vez maior e a falta de acesso à cultura. Eu gostaria de saber de você, diante disso, quais políticas podem ser adotadas para que cessem esses problemas que afetam o nosso povo. Por incrível que pareça, se nós não tomarmos cuidado, a coisa vai piorar. Tem um candidato a governador aí que lidera as pesquisas, que colocou no plano de governo dele a extinção da Secretaria de Cultura. Então, dado que tudo que parece e o que parece de fato, quando nós falamos de um grupo político que tenta destruir a construção da sociedade, quanto a sociedade cidadã formada por pessoas que pensam, que têm direito à cultura, que têm direito à diversidade, nós encontramos um candidato, e não é a primeira tentativa, porque o Beto Richa tentou, há 6 anos atrás, extinguir a Secretaria de Cultura. Eu era membro do Conselho Estadual de Cultura, nós fizemos um movimento no Paraná e conseguimos impedir a extinção da Secretaria de Cultura. É o que ele fez. Ele juntou esporte e turismo numa única pasta. Só que aí manteve o cerimonial dele, que agora o cara foi preso junto com ele também. Ou seja, se economiza com cultura, se economiza com turismo, se economiza com esporte, se economiza com a juventude. Então nós temos que inverter essa lógica. De novo, é a mesma lógica da Universidade Estadual. É a mesma lógica. Nós só vamos ter acesso à cultura se nós tivermos investimento em políticas públicas de cultura, se nós tivermos garantia de que o Fundo Estadual de Cultura seja implantado. Hoje a Secretaria de Cultura, ela pode ser extinta, mesmo que ela não vai fazer nenhuma falta, porque ela não tem nada, ela só tem alguns servidores e mais absolutamente não tem uma política estadual de cultura. Vocês não me apresentar. Qual é a política do Estado, que o governo do Estado tem para a cultura? Não fala nenhuma. Até os eventos fundamentais que ela fez em parceria com a educação, como o FERA, que você sabe que é estudante que um pouco mais antigo era do FERA, da época do Requião, até isso foi extinto, até isso acabou. Não tem nenhuma atividade, até o Mais Educação, que era da época do Lula e da Dilma, quando o Haddad era ministro da Educação, acabou. Você tem Mais Educação, que ela trazia arte, trazia cultura para dentro da escola, tem o quê? O que sobrou disso tudo? Nós temos que assumir, nós temos que pedir para os nossos candidatos ao governo
Eu tenho convicção de que a Eliane e o João têm esse compromisso aqui no Paraná, que o Haddad e a Manu têm esse compromisso no Brasil, de fazer da cultura política pública de fato. Tem o Fundo Estadual de Cultura, com garantia de recursos, tem a garantia de que a Secretaria de Estado da Cultura não só não vai ser extinta, como vai ter investimento, vai ter política, vai ter programa, vai ter projetos. É isso, de novo é a mesma resposta da universidade. É preciso eleger gente comprometida com a cultura, comprometida com o esporte, comprometida com a juventude, para que volte a ter investimento. E tendo investimento, nós vamos facilitar o acesso, nós vamos construir caminhos para que o jovem tenha acesso à cultura. Obrigado, gente. Eu estive a semana passada na casa da nossa ex-secretária de Cultura do governo Requião, a Vera Mussi. Ela é assim espetacular. E o trabalho que eles realizaram naquele governo, gente, eu fiquei encantada. Eu já conhecia, mas assim não conhecia ela pessoalmente, e nós pudemos juntos ali construir novas ideias para a cultura, porque no governo Requião foram construídas 300 bibliotecas dentro do nosso estado. Vocês têm noção do que é isso? 300 bibliotecas. Um espaço para que jovens como vocês tivessem acesso à literatura e também à internet, que eles colocaram computadores à disposição. Nós precisamos revitalizar isso, dar mais valor. Além disso, teve inúmeras coisas que eu não preciso por citar aqui, nós vamos ficar o resto do dia. Nós precisamos de detalhe que esqueci, e não podemos esquecer o que aconteceu com o Museu Nacional. Nós temos um Museu Paranaense aqui, um dos maiores do país, que se não for cuidado vai tomar o mesmo caminho. Na época do governo Requião, o Museu Paranaense tinha programas, tinha agenda. Hoje não tem mais nada. Foram fechar 2 museus já no Paraná. Então nós temos que cuidar disso, nós temos que pensar e resgatar um pouco da história. Esse é o nosso compromisso. E eu estou na Assembleia, nós vamos martelar isso todo dia, pode ter certeza disso. Obrigado, gente. Bom, eu queria avisar para todo mundo, nós estamos ao vivo, em lives no Facebook, a página do Lobato, a página da Camila também. Puderem, inclusive, já compartilhar para os nossos amiguinhos que estão em casa acompanhar essa nossa atividade. Gente, agora quem está inscrito é o Matheus Goiorê, estudante também do Instituto Federal. Matheus, boa escola. Oi, eu sou o Matheus e eu queria fazer uma pergunta para a Camila, que é: o que você acha, como que os jovens que ocuparam as escolas em 2016 eles poderiam se organizar, se unir agora para lutar por uma educação de qualidade? Bom, eu já falei um pouco da minha opinião sobre o que eu acho que essa juventude tem que fazer. Tem que tacar, pegar assim, a coragem, colocar na mochila e ocupar a política, porque a gente precisa de jovens na política, senão a política sempre será um instrumento para pessoas que têm aí, inclusive, que não representam nossos ideais, né? A gente tem hoje, por exemplo, um candidato à presidência da República que fala abertamente sobre a redução da maioridade penal, que é algo, inclusive, que afeta muito e diz muito sobre como o Estado quer tratar a juventude brasileira. Mas, além de ocupar a política, eu acho que o jovem que ocupou a escola e hoje se vê meio perdido lá, tanto na escola quanto na universidade, é construir um movimento estudantil. Organizar o Grêmio Estudantil, participar do Grêmio, se está na universidade, participar do seu CA, participar do seu DCE, participar do seu DA, ir para os eventos do movimento estudantil. Convido a todos a conhecer a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a União Nacional dos Estudantes, que são 2 importantes entidades que representam os estudantes aqui no Brasil. E também se somar aos movimentos sociais. Eu acho que o jovem que quer mudar as coisas mesmo, que queira se somar a algo maior, que se una, que se some, e eu faço mais uma vez de convite, que se some à União da Juventude Socialista, mas também que se some à política, não, independente de onde seja. Contanto que seja uma política que tenha os seus ideais refletidos nela. Eu acho que o jovem que ocupou a escola, e eu vejo muito disso, assim, acompanho muitos jovens que ocuparam as escolas e que continuam estudando nas escolas que eles ocuparam, eles não sabem mais o que fazer. Minha opinião, constrói seu Grêmio, mete um louco, fala sobre política e conscientize mais pessoas. Eu acho que a nossa missão que foi lá, quem não ocupou a escola e ficou lá 1 mês,
dormindo no chão, levando dedo na cara das pessoas que não curtiam e inventando coisas para fazer na escola, porque a gente cuidou da escola. Quem ocupou a escola sabe, a gente cuidou da escola, a gente reformou a escola, limpou, a gente fez programação, chamou a comunidade escolar, inclusive para conhecer a escola, que muitas vezes os nossos pais só conhecem pelo muro e pela sala da secretaria, quando vai pegar o boletim. Então, essa galera que está lá agora, vendo todo aquele momento lindo que a gente passou, de autoconhecimento, de reconhecimento do espaço, que você fica 200 dias do ano, essa galera agora tem a missão de conscientizar mais pessoas. E eu aprendi e comecei a minha vida política no Grêmio Estudantil. E depois, agora, estou na minha vida universitária, começando uma carreira ainda não consolidada, até porque eu sou caloura, mas quero também participar do movimento estudantil na universidade, porque são essas as instâncias que podem dialogar com as nossas realidades e com as nossas necessidades. Então, Matheus, participe, monte seu Grêmio, vá para o congresso da UBS, é muito legal, gente. Convido a todos. Todos os jovens brasileiros deveriam, pelo menos uma única vez na vida, participar do congresso da Uni ou da UBS, para vocês entenderem o quanto nós não estamos sozinhos. Do Acre ao Rio Grande do Sul, existem estudantes que estão revoltados e querem lutar por uma educação pública de qualidade ao lado dos seus professores, ao lado dos seus pais, dos seus amigos, dos seus familiares. Então, a gente não está sozinho, falta só você se organizar e encontrar o seu cantinho. Então, eu convido a todos a participar do movimento estudantil, pesquisar e também conhecer o Ordenador do Partido Socialista. Vou passar um complemento aqui. Neste exato momento, vocês jovens que fizeram parte dessa revolução toda no estado do Paraná, que serviu de exemplo para o resto do Brasil, neste momento vocês têm que se unir, sair para as ruas e fazer campanha e eleger um candidato aqui no governo do estado do Paraná, como João Arruda, que tem esse interesse de fazer a diferença dentro do nosso estado. É isso que vocês têm que fazer agora. Saiam para as ruas, vistam a camisa, façam campanha, tanto para o João, quanto para a Camila, quanto para o Bobato. Façam isso de coração, que vocês vão fazer a diferença dentro do nosso estado. Com certeza. E vocês vão se sentir parte disso. Vocês vão se sentir como se vocês também são o governo do estado do Paraná. Obrigada. Pessoal, só para avisar, a gente teve algumas outras inscrições. A gente não vai conseguir abrir nesse espaço. Nós estamos com a agenda um pouquinho apertada, pessoal. Nossas candidaturas aqui, inclusive, tem algumas outras agendas para cumprir ainda hoje. Mas todas essas perguntas eu queria pedir que o pessoal me procure para que, independente do espaço aqui, mas para que a gente coloque esses debates dentro do debate das plataformas das candidaturas, que são, inclusive, muito importantes. E aqui, para finalizar o nosso ciclo de perguntas, representando Curitiba, Gabriela. Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Gabriela, mais conhecida como Terry. Eu estou como presidente da JS Curitiba e eu queria direcionar minha pergunta para você, Eliana. A gente tem uma taxa muito grande de feminicídio no Paraná hoje. E no Brasil, hoje, morre cerca de 12 mulheres por dia. E a gente não tem a taxa de 2015 de quantas pessoas, qual foi o índice de feminicídios aqui no nosso estado. Eu queria saber qual que é a proposta que vocês têm para poder diminuir esse feminicídio que acontece hoje. Nós temos políticas públicas, queremos políticas públicas voltadas para essa questão, principalmente porque sou uma defensora da mulher. E o João, ele foi autor do projeto Lei Maria da Penha Virtual. Não sei se vocês conhecem essa lei, ela está sendo debatida e votada, já passou por uma votação unânime e está prestes agora a terminar a sua segunda votação e, se Deus quiser, ser sancionada. Muitas mulheres, elas sofrem esse tipo de agressão, né, nas redes sociais, com a sua vida exposta. Nós temos um exemplo ali em Maringá, eu vi que tem pessoas aqui de Maringá. Eu conheci a Rose pessoalmente esses dias, nós estivemos lá com ela, na ONG Marias da Internet, onde ela foi uma vítima disso. E ela relatou que uma mulher que passa por isso, ela não sofre uma única vez, uma única agressão. Isso se repete inúmeras vezes, né, diariamente. E muitas delas sofrem tanto que chegam ao suicídio. E essa ONG que tem aqui no Paraná, que serve de exemplo para o resto do Brasil, inclusive para outros países,
eles têm um papel fundamental. E foi construído isso junto com o João Arruda. O João se sensibilizou com essa causa, chegou até a Rose e eles juntos construíram esta lei. Então isso mostra a preocupação do João Arruda nessa questão do feminicídio, e o quanto nós estamos engajados para fazer com que isso não aconteça mais dentro do nosso estado, mas também no resto do Brasil, porque essa lei é uma lei federal que vai atingir a todos nós. Obrigada. Agora representando a JS Paraná, a Luísa, secretária de organização da JS Paraná, tem uma pergunta aqui também. Bom dia, meu nome é Luísa. Eu queria saudar esse espaço aqui em nome da Camila Lanes, nossa candidata a deputada federal, e também da Eliana. Eu sei, acho que todo mundo que está aqui hoje sabe o quanto é difícil ser mulher e se propor na luta política e a representar as nossas ideias e o que a gente acredita no nosso país. E falando em representar o que a gente acredita, eu queria fazer uma pergunta para o Edson, do Partido Comunista do Brasil. Saiu recentemente uma entrevista na Gazeta do Povo que diz que no Paraná existem apenas 17 candidatos da juventude. E desses 17 candidatos da juventude, 4 são do PCdoB. Eu queria entender como é feita, como é formulado, e principalmente porque, como que o partido vê hoje a juventude tendo esse protagonismo, e qual que é a nossa proposta para as próximas eleições, como que a gente pretende continuar organizando a juventude sobre esse protagonismo mesmo do PCdoB, que é a cara e a coragem do Brasil. E o Bobato está lembrando que nenhum deles é filho de político tradicional. Então, eu acredito que é o seguinte, o PCdoB, ele é um partido muito aceito pela juventude, e principalmente porque as suas ideias são muito jovens, são ideias que não foram ainda implementadas 100%. Então é por isso que o PCdoB é muito aceito na juventude, e muito pela atuação da UJS também, da militância de juventude do PCdoB, que é a maior organização de juventude política desse país. Então, isso causa reflexo na construção partidária. O PCdoB perdeu algumas gerações nossas foram literalmente destruídas, principalmente na ditadura militar. A gente sofreu muito com isso. Então a gente vem reformulando agora os quadros do PCdoB, e vem reformulando essa construção justamente pela juventude. Se você pegar, eu fui militante do DCE de Cascavel, da ACES, da Associação Cascavelense dos Estudantes Secundaristas, e continuei militando. Hoje ocupo a função de presidente estadual do PCdoB, espero que por pouco tempo, mas ocupo hoje essa tarefa. A Camila tem 22 anos, tem essa formação também militante. O Bobato tem um pouquinho mais de idade que a gente, mas ele também tem essa formulação, essa militância. E se você pegar nos militantes do PCdoB, a sua maioria tem essa construção. Foram formados na luta do povo. Então é por isso. Então a gente apresentou a Camila, nós apresentamos a Lali, tem o Maldonado, e tem mais a Giane e Cascavel, todos eles militantes estudantis, militantes das causas sociais. E a Isabela Gobo de Ponta Grossa também. Então são 5, na verdade. Então a Gazeta do Povo está errada. Então nós temos 5 candidaturas que são da juventude. E isso tem esse reflexo no país inteiro. Então, o central é porque nossas ideias são muito jovens e a gente precisa implementar elas. Você imagine assim, no estado que a gente vive, no país que a gente vive, você tem igualdade entre todas as pessoas. Você tem respeito entre todas as pessoas. Entendeu? São ideias que parecem simples, mas ao implementar é difícil. Então nós precisamos construir. Somos um partido de 96 anos, onde tem a maioria do partido hoje é composta por jovens até 26, 27 anos de idade. Nós temos um grande número de jovens aí e vamos tomar esse país, vamos tomar esse estado, vamos ocupar a Assembleia Legislativa, vamos ocupar a Câmara Federal, vamos ocupar a atual Câmara dos Vereadores e das cidades, vamos fazer a disputa política, porque a gente precisa que nossas ideias são muito melhores que as ideias dos outros. Vamos tomar conta desse país. Presente, lutar até
Vamos nos encaminhando aqui para as nossas saudações finais dessa nossa roda de conversa. Queria passar primeiramente aqui para o Edson. Gente, obrigado pela presença de vocês. Nós temos agora uma caminhada com o João Arruda. É fundamental a gente discutir a eleição de governo do Estado. Nós precisamos virar esse negócio, porque as informações não estão chegando nas pessoas de quem são os outros candidatos. Então, de que lado que a gente está? De que lado a gente samba? É isso. Nós somos o grupo que está na oposição ao que representa o atual governo do Estado. E esse grupo da oposição, quem tem chances reais de eleição é o João Arruda. Então nós precisamos discutir isso dentro das escolas, dentro das universidades, em todos os espaços, porque nós estamos aí há 20 dias da eleição. É muito em cima. Então precisamos debater isso. O Bobato é o nosso candidato a deputado estadual. O PCdoB só teve um candidato a deputado estadual em 1945. Esse candidato ficou 2 anos só e foi cassado o mandato dele junto com o partido. O partido foi colocado na ilegalidade naquele período. Era um professor aqui da Universidade Federal. Então nós precisamos recolocar as nossas ideias dentro da Assembleia. Nós precisamos eleger o Bobato, nosso deputado estadual. A Camila representa a característica e a cara do PCdoB. Essa juventude com inteligência, com história. Se você pegar a história da Camila com 22 anos, você pode comparar com a maioria das pessoas que tem muito mais idade, que não tem a história da Camila, a experiência da Camila e não tem o conhecimento que a Camila tem. Extremamente preparada para que a gente possa colocar uma voz jovem e feminina na Câmara Federal. E aqui a Eliana representa um campo de luta nosso, que é o campo da educação, e representa o João Arruda. Nós temos que eleger o melhor senador desse país, que é o Roberto Requião. Nós precisamos manter ele lá no Senado, e nós precisamos eleger o Haddad, aí o nosso presidente da República, para mostrar que esse país não vai aceitar esse tipo de ideia sem a menor noção, sem a menor lógica. Nós não vamos deixar acontecer com o Brasil o que aconteceu em outros países. Aqui não. Aqui a gente vai eleger o Haddad, vamos eleger a Manu e vamos tirar o Temer lá, do Jaburu. Abraço. Agradecer mesmo vocês e pedir para que vocês estejam engajados, assim como nós aqui como candidatos. Como disse a Camila, não é fácil dar a cara a tapa. Não é fácil colocar o nosso nome à disposição, largar tudo e sair para uma campanha. Eu deixei minha família, eu sou mãe, meu marido ficou lá cuidando dos meus filhos, eu tenho uma filha de 14 anos e que eu fiz questão que ela fizesse parte do Grêmio Estudantil da escola dela, né? Sou professora dela, inclusive, e cobro muito dela e dos seus amigos para que eles façam a diferença dentro daquela escola. E nós tivemos um dos melhores IDEB dentro do estado do Paraná, agora o nosso último resultado que saiu daquela escola onde eu atuo, com muito orgulho. Então, dizer para vocês que eu falei ontem, inclusive, numa reunião com professores, que eles ajudaram a eleger o Beto Richa há 4 anos atrás. Eles ficaram bravos comigo porque eles falaram que não votaram no Beto Richa. Falei, vocês podem não ter votado no Beto Richa, mas vocês não tiraram a bunda da cadeira para fazer campanha com o Requião. Por isso vocês ajudaram a elegê-lo. Então vocês têm uma obrigação de, neste momento, sair para as ruas, fazer campanha, porque nós temos 20 e poucos dias apenas, é pouco tempo, mas nós temos grande chance de ir para o segundo turno. Mas nós precisamos dessa militância, precisamos de vocês, jovens, precisamos dos professores, dos funcionários públicos do Estado do Paraná, que hoje estão lesados, né, lesados com o rombo do Fundo Previdenciário. Se vocês, funcionários públicos do Estado do Paraná, saírem dos seus locais hoje para fazer campanha para o João Arruda, eu tenho certeza que nós vamos virar essa história e vamos fazer a diferença no Estado do Paraná. Obrigada. Antes de passar aqui para o nosso próximo camarada, queria lembrar a todos que as nossas páginas podem ser lá. Vocês podem dar um like, acompanhar as publicações, ir compartilhando. Os grupos de WhatsApp também estão lá. Para quem quiser receber mais material no seu município ou, enfim, na sua organização de base, nós estamos à disposição para fazer todo esse manejo aí dos materiais, tanto do João Arruda, quanto do Haddad, da Manuela, do Bobato e da Camila. Beleza? Passo agora a fala aqui para o nosso camarada Bobato. Fazendo eco ao que disse a
nossa vice-governadora. Eu tenho certeza que ela vai ser nossa vice-governadora. Quem tem certeza aqui comigo? Vamos lá, gente, estamos nós, né? Temos certeza que ela vai ser nossa vice-governadora. Vamos lá. Isso é muito importante, que nós estamos na eleição mais antidemocrática que esse país já conheceu. Reduzir o tempo de campanha para dizer que era para economizar, mas reduzir o tempo de campanha significa reduzir o debate, reduzir o tempo de debate, reduzir a participação das pessoas no processo eleitoral. E a única maneira de combater isso é com a nossa presença, com a nossa militância, com a nossa energia, com a nossa fé, com a nossa esperança, com a energia de cada um de vocês, que nós vamos conseguir fazer isso. Nós vamos conseguir romper com esse ciclo de tentativa de romper com a democracia no país. Nós só vamos ter mais democracia com mais participação. E assim também, faz parte da vida. Então, gente, com essa participação, com essa presença de vocês, é que nós vamos romper com o poder econômico, com a oligarquia e com a desconstrução da democracia nesse país. Vamos juntos nessa luta, contamos com vocês, com a presença de vocês, com a energia de vocês. Vamos todos juntos nessa luta. Obrigado a cada um de vocês. Vou eleger o Bobato estadual, de Foz pra capital. Vou eleger o Bobato estadual. E para finalizar as nossas saudações aqui, nossa candidata aí a deputada estadual, Camila Lanes. Então, gente, para não ser tão longa, até porque agora a gente vai lá esticar um pouco as nossas pernas e atrás de uma bela caminhada aqui pelo centro de Curitiba, ao lado do nosso candidato a governador João Arruda, quero primeiro agradecer a todos e todas por estarem aqui. A gente ainda tem uma programação durante o resto do dia que é muito animada e que fala muito, inclusive, sobre a nosso futuro, nossa perspectiva. Quando a gente fala de política, geralmente a gente já cria na nossa cabeça um grande tabu, achando que política é coisa só para quem tem dinheiro, ou para quem é tão inteligente, para quem tem faculdade, só que enganam-se vocês. Política, inclusive, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque cada um aqui hoje, ao fato de sair da sua casa e ficar aqui horas escutando propostas e falando com candidatos, isso também é política. Convido mais uma vez a todos e todas a se somarem às fileiras do movimento estudantil, a se somarem às fileiras dos movimentos sociais, a falar e fazer, construir política, porque é somente assim, como mais uma vez já disse, que nós, jovens, vamos conseguir garantir os nossos direitos. Então, agradeço a todos e todas e peço, claro, que vocês pesquisem, leiam propostas, debatam as propostas dos candidatos, falem sobre isso, porque a gente tem que votar consciente e indico, inclusive, aqui dois grandes candidatos. Indico aqui nosso queridíssimo João Arruda na pessoa da Eliane, que está aqui hoje representando essa candidatura. Indico aqui o nosso queridíssimo camarada Bobato, que, como vocês puderam ver, é um camarada que tem muita experiência, que tem muita vontade, assim também como nossos outros camaradas e companheiros que também estão nessa disputa, e coloco à disposição, inclusive, para ir durante o dia, receber vocês, conversar com vocês, tirar dúvidas. E é isso, tenham todos um bom dia. Muito obrigada por estarem presentes aqui e é isso, até dia 7 de outubro. Eu quero agradecer ao nosso presidente Edson por ter colocado espaço à disposição para fazer esse trabalho, essa atividade com a juventude. A professora Eliana, nossa candidata a vice-governadora, dia 7 de outubro, 15 nas urnas, para a gente derrotar o Beto Rich e os candidatos que ele colocou aí para continuar as catinhas da educação. Vamos derrotar e vamos colocar o João Arruda e o estado do Paraná vai voltar a crescer. E também nosso camarada Bobato aí, vamos eleger o Bobato, nosso candidato a deputado estadual, um candidato que vai levar nossas ideias, nossas pautas para a Assembleia Legislativa do Paraná. A Camila Lanes, que representa toda a juventude do Paraná, que mostra que é de luta e fez bastante resistência ao golpe e em defesa da educação pública. Então vamos eleger também Camila Lanes 6522. Acessem o site dos candidatos, acessem as redes sociais. Vamos construir essa campanha que é coletiva, é na rua, é discutindo com a juventude, com os colégios, com os estudantes. Beleza? Agradecer a todos que vieram até aqui para esse espaço. Hoje temos várias programações durante o dia, tem mais debate à tarde, tem agora a passeada com o João Arruda e vamos todos construir uma grande campanha elegendo a Camila, o Bobato e o João Arruda. Obrigado a todos e todas.
Haddad, tá? São 6 votos.